Oi, pessoal, eu sou Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Intuições, sonhos e coincidências. O que está acontecendo comigo? Olá, pessoal. Essa é a minha primeira relato enviado aqui para o canal. Espero que não seja exatamente para contar algo assustador. Acho que minha experiência pode ser intrigante para quem se interessa por fenômenos inexplicáveis. Sempre vivi situações curiosas e ao longo do tempo percebi que meus sonhos e intuições têm uma ligação estranha com os acontecimentos reais. Nunca me aprofundei no assunto e é exatamente por isso que decidi compartilhar com vocês. Será que alguém pode me ajudar a entender o que se passa comigo? Vou relatar alguns casos para que vocês possam avaliar. Caso 1. O sonho e o sequestro relâmpago. Eu sonhei com o meu tio nadando em águas turvas e pesadas. A sensação era de perigo, de algo ruim prestes a acontecer. No dia seguinte, ele, que era conhecido por levar uma vida boêmia, acabou sofrendo um sequestro relâmpago. O plano dos sequestradores era matá-lo, mas ele conseguiu escapar. Mesmo ferido, sobreviveu. A conexão entre o sonho e o acontecimento real me deixou perplexo. Segundo caso, a premonição sobre o falecimento de um tio distante. Mora em Portugal, mas em outro sonho viu meu tio, que mora no Ceará, trocando de carro. Foi algo muito vívido. Apenas 2 dias depois, recebi a notícia de que ele havia falecido de um câncer. Era um tio com quem eu não tinha contato frequente, o que torna tudo ainda mais curioso. Terceiro caso. Visão do meu tio após sua morte. Em 2004, meu outro tio estava internado com câncer e fomos visitá-lo. No hospital, no dia 9 de maio, ele faleceu. No dia seguinte, era coincidente o dia do seu aniversário. Quando chegamos à casa à noite, deitei e ao olhar para a cama ao lado, meu irmão dormia, nitidamente meu tio deitado ali. Vi, em carne e osso. Fiquei tão assustado que virei para o lado oposto e me cobri. Poucas horas depois veio a notícia do falecimento. Esse caso me marcou profundamente em minha memória. Caso 4. A mudança de clube de jogador Obina. Sou apaixonado por futebol. E em um sonho, vi um jogador Obina, que na época era ídolo do Flamengo, jogando em um clube que usava um uniforme verde. Achei estranho, mas nem liguei. Alguns dias depois, ele foi anunciado como um novo jogador do Palmeiras, que de fato tem um uniforme verde. Na época, isso me deixou bem intrigado. Caso 5. A queda do avião. Um dos mais recentes foi de um acidente envolvendo um avião com uma cantora famosa. No sonho, achei que fosse a Anitta, mas poucos dias depois veio a notícia. A tragédia com Marília Mendonça. Fiquei em choque. Eu havia errado sobre a pessoa, mas realmente aconteceu algo trágico com alguém famoso. Outro ponto curioso é a capacidade de sentir a energia das pessoas. Quando gosto de alguém ou sinto algo negativo, minha percepção geralmente se confirma. Por exemplo, uma amiga se apresentou com um namorado. E de cara senti que ele não era uma boa pessoa. Avisei que ela deveria se afastar. Mas ela não me deu ouvidos. Resultado? Ela sofreu maus tratos. Apanhava e quase perdeu a vida nas mãos dele. Felizmente, ela conseguiu voltar para o Brasil e se livrou daquela relação. Então, pessoal, sou completamente leigo nesse assunto. Não sei se isso é mediunidade, intuição, premonição ou simplesmente coincidências. Meus amigos costumam brincar me chamando de bruxo, mas não gosto do rótulo. O que vocês acham? Há algo mais profundo acontecendo comigo ou tudo não passa de uma sequência de acasos? Agradeço desde já. E quem puder compartilhar algum conhecimento ou experiência, ficaria grato. Obrigado por ler o meu relato, Isa. Eu que te agradeço por enviar o seu relato e muito curioso. É até difícil assim de impor alguma coisa. Eu acredito que você deveria procurar um centro espírita, algum terreiro, algo que você se sinta melhor para você poder desenvolver isso. Que eu acredito que seja uma mediunidade aflorada, que você tem o dom da visão por sonho, né? Revelação por sonho, pois
É algo que você precisa trabalhar ele para você poder entender melhor. Eu acredito que nós, que somos leigos, que assistimos apenas os relatos, não entendemos muito bem. Caso tenha algum que entenda sobre, por favor, comente aqui para poder ajudar nosso colega. Mas, muito interessante. Mas acredito sim que você tem o dom da revelação, e que seja por sonho. Eu acho que você deveria trabalhar isso daí no mundo espiritual, para você poder ter mais controle, mais entendimento dos teus sonhos, para você não ficar intrigado, com medo, achando que é uma maldição, que eu sei que algumas pessoas pensam assim. E é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Uma experiência transformadora com ayahuasca. Realidade ou efeito do chá? Bom dia, Isa. Confesso que hesitei bastante antes de escrever este relato, porque mexeu profundamente com minhas crenças. Me deixou reflexivo sobre o que vivenciei. Espero que quem escutar entenda que, se possível, compartilhar uma opinião amigável ou construtiva. Minha história talvez seja inacreditável para alguns, mas acredito que, de alguma forma, ela pode ressoar como uma experiência. Desde criança, certos assuntos, especialmente os espirituais, sempre foram um tabu para mim. Ainda assim, pelas minhas vivências, sempre perguntei por que eu? Por que isso acontece comigo? Há alguns anos conheci uma pessoa que se transformou em um amigo próximo. Depois de um tempo de amizade, ele se revelou como um bruxo e frequentemente me oferecia ensinamentos sobre espiritualidade e práticas ocultas. Sempre recusei as suas ofertas, mantendo certa distância. Até que um dia aceitei participar de uma cerimônia de ayahuasca. Já tinha receios em relação ao mundo espiritual, principalmente sobre entidades, incorporações, e em um determinado momento senti que a entidade se aproximou de mim. Durante a cerimônia, presenciei várias incorporações. Em um determinado momento, senti que uma entidade se aproximou de mim. Não sei se foi apenas uma sensação, mas que era como se ela estivesse mentalmente conectada comigo, transmitindo imagens e sensações. Um encontro com Maria Padilha. A entidade se apresentou como Maria Padilha, uma figura bem conhecida em algumas tradições espirituais. Mentalmente, ela começou a me mostrar uma dimensão completamente diferente de tudo que já imaginei. Um lugar galáctico, mas também sombrio, onde grande parte da humanidade não conseguia abandonar prazeres e desejos terranos. Ficava presa ali. Esse lugar tinha uma atmosfera densa, coberta por uma substância que parecia um piche negro, que envolvia tudo e todos. Apesar de ser levado por essa visão, percebi que estava acompanhada por um ser de luz, que me guiava. À medida que nos aproximávamos, a substância escura parecia recuar, como se a luz repelisse o que envolvia, e criasse um túnel de passagem. Enquanto caminhava, vi algo parecido com buracos, um labirinto, similar ao cave e inúmeros túneis interligados. Dentro deles, vi pessoas e seres presos na substância escura. Segundo Maria Padilha, me revelou que esses espíritos entram em uma vibração tão densa que acabam sendo escravizados por uma força superior. Para sobreviver, precisam cumprir tarefas designadas por essa força. Com o tempo, podem receber títulos ou evoluir dentro da hierarquia, mas a sensação de predominante era um aprisionamento e desespero. O que mais me impactou foi sentir a dor dela. Ela me mostrou o fardo de ser prisioneira dessa dimensão, onde a esperança de libertação praticamente não existe. A convivência nesse lugar parecia desumanizante e sufocante. Uma revelação sobre minha essência. Após essa experiência, minha mente foi transportada para outro local. Lá, fui mostrado algo ainda mais profundo. Minha origem. Segundo eles, me foi revelada a minha natureza. Não pertenço ao grupo dos humanos. Minha forma original seria energia, em outra galáxia. E muitos seres como eu escolheram encarnar na Terra para ajudar a humanidade. Esse experimento humano seria uma oportunidade de aprendizado e evolução, tanto para nós quanto para os terráqueos. Fui informado que existem outros planetas com diferentes peculiaridades, mas a Terra era o foco da nossa missão. Apesar da dificuldade, estar aqui seria parte de um propósito maior. Reflexão final. Agora que tudo passou, fico me perguntando: será que tudo isso foi apenas um efeito do chá de ayahuasca? Ou será que essas revelações têm fundamento dentro das crenças e tradições espirituais?
Seria possível que de fato a minha essência venha de outro lugar? Que essa experiência tenha sido um lembrete de quem eu realmente sou? Gostaria de ouvir o que vocês pensam. Sei que cada um tem a sua crença e interpretação, e estou aberto a opiniões, sejam elas de ceticismo ou confirmação. Obrigado, Isa, por ler o meu relato e por dedicar um tempo para mim. Eu que te agradeço por enviar o seu relato. Bom, eu acho que pode ser sim só a experiência do chá, mas a experiência do chá em si, né? Dizem que ele é feito para você ter uma revelação sobre quem você é, para abrir o seu terceiro olho, para você ver além do que a gente enxerga aqui no plano terreno. Pode ser que seja apenas uma alucinação, que muitos acreditam muito vão achar que é isso, ou que realmente tenha ligação, porque é o efeito do chá, ele foi criado com esse segmento. Você toma ele para você ter ali o seu terceiro olho aberto e conseguir enxergar além do espiritual, né? Então, acredito que você possa sim ser um ser de luz que está evoluindo, que escolheu vir aqui para a Terra. E achei interessante que quem te acompanhou foi Maria Padilha. Então, assim, tem muitas coisas interligadas e eu acredito que não seja somente uma alucinação. Mas deixamos aqui para quem está assistindo as suas opiniões. Mas eu acredito que você não seja apenas essa alucinação do chá, como algumas pessoas vão dizer. Eu acredito que tem algo a mais. Talvez não seja ao pé da letra tudo que você viu e presenciou, mas que tenha algo assim maior além do que você viu. Mas muito obrigada por compartilhar seu relato. Caso tenha outras histórias, adoraria ler suas histórias. E é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. O carro assombrado. Um tempo atrás, compartilhei aqui um relato que aconteceu comigo. Coisas estranhas após eu me mudar para uma nova casa. Foram situações que me deixaram inquieta, como ouvir ruídos na porta, sentir como se alguém estivesse mexendo nela, e até a sensação de uma mão tocando em mim, enquanto eu dormia. O detalhe é que eu estava completamente sozinha em casa. Na época, fiquei assustada, mas tentei racionalizar, e seguir em frente acreditando que talvez fosse apenas coisas da minha cabeça. Até que ontem aconteceu algo que me deixou ainda mais perplexa e ressuscitou todo aquele sentimento de angústia. Descobri, por acaso, um detalhe sobre o carro do rapaz que fez a minha mudança. Aquele que levou praticamente todas as minhas coisas para a nova casa. Aparentemente, o carro dele é o mesmo modelo usado por Elisa Matsunaga para dar sumiço nas malas no carro que ficou. Aparentemente, o carro dele é o mesmo de Elisa Matsunaga para dar sumiço na mala. No caso, que ficou tão famoso. Na hora que fiquei sabendo disso, meu coração simplesmente parou por um segundo. Sabe quando você junta todos os pontos e de repente tudo faz sentido? O detalhe do carro parecia tão aleatório, mas de alguma forma se conectava a tudo aquele crime estranho que senti desde o início. Não é como se o carro tivesse algo sobrenatural ou mágico, mas considerando tudo o que aconteceu, os toques inexplicáveis, os ruídos e o sentimento constante de estar sendo observada, é como se a peça final do quebra-cabeça que eu nem sabia que estava tentando montar. Agora fico me perguntando, isso foi apenas coincidência? Ou há algo maior por trás? Não sou do tipo supersticiosa, mas depois de tantas coisas estranhas acontecendo em sequência, é difícil não começar a pensar na possibilidade. Queria compartilhar isso aqui para saber a opinião de vocês. Já aconteceu algo parecido com alguém ou é coisa da minha cabeça? Ou o universo está me mandando um recado que eu ainda não consegui decifrar? Obrigado por ler o meu relato, Isa. Sucesso em seu canal. Eu te agradeço por enviar o seu relato. E como que você descobriu que o carro do moço era da Elise Matsunaga? E, gente, como uma pessoa compra um carro desse? Ah, não! Tanto carro pra comprar, vai comprar o carro de uma assassina que transportou o corpo do rapaz lá? Tá doido, moço? Que isso? Não, será? Ou será que não inventaram? Mas se for, faz total sentido. Esse estoque, você começou a ser assombrado e tudo mais. Jesus! Um cara corajoso? Não, o mais corajoso de tudo é o cara que comprou o carro. Você não sabia de nada, mas o cara que comprou o carro sabia. Então tá bom, né? Fazer o quê? Vamos então para o nosso próximo e último relato de hoje. Sonho que salvou nossas vidas.
Quero compartilhar com vocês um relato verdadeiro que aconteceu comigo e com meu filho. Essa experiência me marcou profundamente. Espero que sirva de alerta para outras pessoas. Na época, meu filho tinha apenas 5 anos e costumava dormir comigo quando meu marido viajava. Era uma noite de inverno e fazia muito frio. Estávamos apenas nós dois em casa. Antes de dormir, eu havia rezado e estava fazendo uma novena para Nossa Senhora. Acendi uma vela no quarto e fechei tudo para nos proteger do frio. E fomos dormir. Tudo parecia tranquilo até que comecei a ter um pesadelo muito estranho. No sonho, me via flutuando sobre o meu próprio corpo. Senti uma agonia inexplicável e um medo paralisante. Foi então que acordei. Mas ao abrir os olhos, percebi que algo estava muito errado. Eu estava sufocada, com dificuldade para respirar. Virei para o meu filho e vi que ele também estava quase sem ar. O desespero tomou conta de mim e corri até a janela do quarto e abri com toda a força, enquanto tentava fazer massagem no peito do meu filho para ajudá-lo a voltar a respirar. Graças a Deus, ele começou a reagir. Foi um momento de puro pânico, mas também de imensa gratidão por termos conseguido sobreviver. Depois de nos acalmarmos, percebi que havia acontecido. Por ter acendido a vela e fechado todas as janelas e portas do quarto, o oxigênio acabou sendo consumido. E nós dois estávamos sofrendo as consequências. Por um momento, tive a sensação de que eu realmente morri, por alguns segundos, mas consegui voltar para salvar o meu filho. Depois deste episódio, abri toda a casa e agradeci a Deus por estar vivo. E prometi a mim mesma que nunca mais deixaria algo assim acontecer. Foi uma experiência aterrorizante, mas também um lembrete do quão frágeis somos e de que precisamos ficar atentos. Compartilhe esse relato para alertar todos sobre o perigo de acender velas em locais fechados, especialmente em quartos. Pode parecer algo simples e inofensivo, mas as consequências podem ser graves. Que Deus continue nos protegendo. Obrigada por ler o nosso relato e fica aí um alerta. Eu que te agradeço por ter enviado seu relato. E, gente, que perigo. Credo. Não, extremamente sério. Ela podia realmente ter morrido ali naquele momento. Mas eu acredito também que, como ela se viu acima do corpo dela, provavelmente ela realmente chegou a passar para o outro lado, mas viu ali o sofrimento do filho dela e conseguiu voltar para estar ajudando o filho dela, fazendo o filho dela voltar à vida. E se ela não consegue voltar? A gente não teria esse relato. É extremamente sério, gente. Não acendam velas. Não faça a lata de fogo. Muita gente, quando tá frio, pega, acende óleo e coloca carvão dentro de uma lata para esquentar o quarto, como se fosse uma lareira. Isso é extremamente perigoso, gente. A falta de oxigênio, você morre que você nem vê. Pra você tá com sono e falece. Muito perigoso. Mas muito obrigada por compartilhar o seu relato. Achei um relato muito lindo e emocionante. E se você tiver mais relatos, eu ficaria muito feliz em ler. E é isso, esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês deem a sua opinião aqui nos comentários sobre cada um deles. E muito obrigada a quem assistiu até aqui. E se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. E uma boa noite e bons sonhos!